Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ronaldo Vitória, sou o fundador e o CEO da Ágil Escola de Negócios. Estamos aqui hoje com mais um painel da nossa live semanal Ágil, painel que trazemos, para você especialmente um especialista, um facilitador aí, um professor da escola com super temas, né? E o tema de hoje é um tema realmente que nós já demos aí um início ontem na nossa entrevista Ágil de Negócios, quando falamos aí de negócios, networking no continente africano, com a empresária Maria Rocapa. Hoje trazemos aqui o nosso especialista, nosso facilitador, o Fábio Martins, para falar de internacionalização. E olha só, internacionalizar não é um bicho de sete cabeças, né? Esse aí é o nosso tema de hoje. E o Fábio vai explicar, claro, aí com todo o seu conhecimento, experiência, por que não é um bicho de sete cabeças. Quero aqui agradecer a todos que estão acompanhando a transmissão ao vivo pelo Facebook da Ágil Escola de Negócios. Lembrando, como de costume, essa transmissão está sendo... A gente vai pegar o vídeo, né, a nossa produção aí, e disponibilizar também depois no Instagram, no LinkedIn e lá no canal do YouTube da Ágil. Fábio, seja bem-vindo à sua primeira live, né, semanal Ágil, a sua primeira participação aqui nesse painel da escola, que já existe aí desde março, e que surgiu, Fábio, só para você saber, esse painel, que é um painel gratuito, é um momento aí de levar conhecimento gratuito para as pessoas, para os profissionais, surgiu por meio de uma ação conjunta do nosso núcleo social, da nossa diretora Carolina Mira, com a nossa diretoria de marketing aí, a Priscila Biela, que você já conheceu. Fábio, para dar início, então, eu peço que você se apresente, fale um pouquinho a respeito de você, né? O pessoal já entendeu, você é um facilitador da Ágil, mas como profissional, tua experiência, fala um pouquinho de você. Bem-vindo. Perfeito. Antes de tudo, boa tarde, Ronaldo, boa tarde aos web espectadores da Ágil Escola de Negócios. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse momento, para a gente trocar e falar sobre internacionalização. Quero agradecer ao Ronaldo, à Priscila, pela oportunidade de poder estar aqui, dividindo com vocês aí um pouco do conhecimento e da prática que a gente tem aí desenvolvido ao longo de vários anos. Bom, eu sou o Fábio Martins, eu tenho os meus últimos 10 anos dedicados a desenvolvimento de negócios internacionais, trabalhado aí junto a consultorias de negócios internacionais, desenvolvimento de projetos de investimento direto, de alianças comerciais e de operações de comércio exterior, assim como estive representando uma empresa norte-americana para localização de empresas aqui no país ou empresas brasileiras fora, com base em incentivos tributários, né? No último ano, eu participei de um programa bastante importante, promovido pela Apex, que é a Agência Brasileira para a Promoção de Exportações e de Investimentos, junto com a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, que é um trabalho exatamente para qualificar a pequena e a média empresa, preparando-a para a exportação, que é a primeira forma, digamos, de que uma empresa, uma organização pode utilizar-se para se internacionalizar, né? Então, tenho aí essa experiência recente. No começo da minha carreira, eu trabalhei com desenvolvimento de serviços financeiros, com vendas consultivas em bancos, empresas de serviços financeiros, seguradoras, né? Hoje, eu também, além aqui da Ágil, eu leciono em outras escolas de negócios do país, e estamos aí para colaborar com todos e construir aí um conhecimento, vamos dizer, vamos construir aqui com vocês, nesse período, a nossa trilha de internacionalização, a nossa trilha de exportação, né? Então, acho que eu fiz um bom resumo, né, Ronaldo? Fez um ótimo resumo e realmente é um resumo de muita qualidade, um resumo aí que mostra para o nosso público aqui da Ágil, que acompanha, que normalmente é formado por empreendedores, empresários, profissionais em geral, alguns educadores também que acabam acompanhando, mostram aí a sua competência, né?
e eu fico muito feliz de ter você aí no nosso time de facilitadores hoje, você também representando aí outras escolas de negócios com toda a sua competência. Olha só, o tema de hoje, como eu falei, é internacionalizar, não é um bicho de 7 cabeças, e você vai explicar hoje aqui para nós por que não é um bicho de 7 cabeças, claro, e eu gostaria de começar aqui esse bate-papo com você, que é um bate-papo, tá? Eu quero deixar você bem à vontade. Por que internacionalizar? Bom, ótima pergunta. Eu acho que por que internacionalizar? Eu acho que eu vou fazer primeiro um apanhado, vou começar com um apanhado histórico, tá? Para gente se situar um pouco, né? Internacionalização, globalização é alguma coisa que já acontece há muito tempo, né? O nosso próprio país, ele surgiu como uma nação, como a gente conhece, dentro de um processo de globalização, de internacionalização das economias, da expansão do capital comercial lá no século XVI, quando Portugal e Espanha disputavam áreas de influência no mundo e buscavam as colônias. E assim surgiu o nosso país nessa época moderna, né? Sem desprezar aí os nativos habitantes do Brasil, né? Bom, então, aí falando, a internacionalização ela vem acontecendo ao longo dos anos, ao longo dos últimos séculos, né? Não é algo recente, mas que recentemente ela do ponto de vista empresarial e do empreendedor, ela teve uma aceleração, né? Então, isso vai acontecer principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Com o primeiro movimento das grandes empresas, das grandes corporações internacionais que vão explorar vários mercados, né? E com o advento da tecnologia, com o advento da facilidade de comunicação e de transporte, a internacionalização da atividade econômica começa a se tornar uma realidade para muitas organizações de vários portes, assim como as pequenas e as médias empresas, né? Então, eu acho que é uma coisa que vem acontecendo desde muito tempo. A gente primeiro acho que precisa reconhecer isso, né? Que é algo que já vem acontecendo. Mas, assim, sendo objetivo, por que uma empresa vai se internacionalizar? Por que uma empresa vai buscar? E o que é se internacionalizar nesse contexto aqui que nós estamos tratando? É buscar, é traçar, é desenhar, é executar estratégias para vender produtos e serviços em mercados fora do seu mercado de origem, o seu mercado doméstico. Então, assim, em conceito, nós estamos falando disso, do que é internacionalização, certo? E o que uma empresa, o que uma organização ganha se internacionalizando? E vamos lá. Primeiro, uma razão clássica para a internacionalização é a busca de novos mercados, é a ampliação do lucro e da lucratividade da empresa, tá certo? Por quê? Porque a empresa ela se desenvolveu no seu mercado de origem, desenvolveu habilidades, competências, e ela vai transferir isso para vender os seus produtos e seus serviços em outros mercados. Então, ela vai ampliar, quer ganhar novos mercados, quer ampliar o seu lucro, a sua lucratividade. Só que não é só isso, né? A internacionalização não permite só isso. Permite à empresa, por exemplo, ela projetar as suas marcas, dando um caráter global, um caráter de uma marca internacional. Então, marcas de produtos, a sua própria marca em si, né? E, no meio disso tudo, existe a questão do aprendizado, né? Porque, em muitos casos, a empresa ela precisa se preparar, na maioria dos casos, ela precisa se preparar para entrar em um novo mercado. Ela precisa fazer melhorias, ela precisa entender como aquele mercado trabalha, quais são as preferências dos consumidores, quais são as características socioeconômicas e culturais daquele país,
que facilitam ou dificultam a colocação dos seus produtos e dos seus serviços lá. Então, ela cria, desenvolve capacidades e habilidades que talvez, no seu mercado de origem, ela não tivesse sido provocado para fazer, né? Então, ela acaba ganhando, vamos dizer, ganhando competitividade a empresa, né? E isso ela pode aprender nos mercados externos e trazer o que ela aprendeu para o seu mercado de origem, né? Então, tem várias razões que levam uma empresa a se internacionalizar. Eu estou citando aqui as mais diretas, né? As mais óbvias, né? E isso, quer dizer, aí eu vou aproveitar, Ronaldo, se você me permite, e falar, a internacionalização, ela tem vários, né? É um tema muito amplo, então a gente precisa ser um pouco mais específico e mais concreto, né? Para ajudar o empresário, o empreendedor que quer se lançar à exploração de um mercado externo, né? Então, a gente pode falar numa primeira forma de internacionalização, que é através da venda de produtos e serviços em outros mercados, que são as exportações, né? As exportações, eu acho que são bastante conhecidas de todos, né? O Brasil, nós falamos aqui no começo, o Brasil surgiu como um país que veio a ser, dentro da expansão do capitalismo comercial, veio a ser uma colônia de Portugal, né? E era um modelo de uma colônia agrária exportadora, né? Primeiro, vamos extrair o pau-brasil, vamos extrair o minério, o ouro, vamos extrair a cana-de-açúcar e vamos exportar isso para os centros de consumo europeu e mundial, né? Então, tudo isso está relacionado à questão das exportações, né? As exportações, mas por que eu estou... Então, falamos em exportações, falamos em uma outra forma de fazer a internacionalização, é quando a empresa ela possui alguma marca valiosa, ela possui algum ativo aqui muito importante, ela vende os direitos, ela licencia esses direitos para uma empresa estrangeira explorar, né? Uma outra forma, que é uma forma também muito utilizada, que é a realização das alianças estratégicas, né, também conhecidas como joint ventures, né, em que empresas se unem para explorar unem forças, unem recursos, unem competências para explorar um determinado mercado, né? A operação de aquisição de uma empresa, empresas que são de setores do mesmo setor ou setores complementares que pode acontecer aquisições, ou então as operações que a gente chama aí no jargão de Greenfield Operation, que é começar do zero uma fábrica, uma operação no exterior, né? Agora, vamos voltar vamos começar do início, né? Porque eu acho importante isso, Ronaldo e telespectadores, né? Eu acho importante a gente voltar ao princípio, que primeiro, dar um foco na exportação, né? A exportação como um primeiro passo na internacionalização e como uma atividade que é incentivada, que veio a ser incentivada em muitos países, né? Então, a gente tem aqui no Brasil, desde o final da década de 60, um incentivo do Estado à exportação. E por que a exportação ela é incentivada? Me ajuda aí, Ronaldo, você, vai, já que o pessoal não pode falar. Me deixa falando sozinho. Não, vamos lá. Você me fez uma pergunta, eu vou tentar responder. Claro, eu sou aluno nesse caso, mas eu até gostaria de fazer uma observação aí com base no que você falou, que eu estou aqui só processando e aprendendo com você hoje, claro. Eu achei interessante que você falou aí, você citou os objetivos comuns, né? Respondendo aí a questão, antes de entrar um pouco no contexto que você estava explicando, esse contexto da internacionalização, da exportação, você respondeu aí para o pessoal por que internacionalizar, e você falou
dos objetivos que são os objetivos mais comuns, né? Os motivos que levam aí uma empresa a pensar em internacionalizar. Muito legal isso, você trazer aqui para nós. E também os formatos. Eu não sou especialista, claro, mas eu achei interessante aí que tenha, né, o formato adequado para cada tipo de situação. Lembrando que quem está acompanhando aqui na nossa live, muito provavelmente também muitos empresários de microempresas, de pequenas empresas, alguns aí também de médias, outros profissionais que atuam em áreas estratégicas de grandes empresas. Então, legal que acaba dando aí esse, sei lá, esse help, né? Essa reciclagem para quem já conheceu um pouco. E também, né, o pessoal da África do Sul, lá do continente africano, está tudo te acompanhando hoje, com certeza. Porque ontem nós fizemos a entrevista com uma profissional de lá. Por que exportar? É isso que você perguntou? Por que os governos incentivam as exportações? Passaram. Por quê? Olha, eu vou dar uma resposta até um pouco de leigo, né? Vamos colocar assim, mas logicamente que isso visa também gerar esse aquecimento da economia interna, né? A questão aí das arrecadações de tributação, da parte dos empresários daqui que manda para fora. Eu acho que está nessa linha aí, tá certo? Exato, então, exato. As exportações, elas incentivam a economia, né? Elas são um motor da economia, né? Elas trazem divisas para o país, tá certo? Nesse funcionamento global das economias, né? Hoje as economias estão todas conectadas, né? Mais ou menos, de alguns países mais ou menos, mas de qualquer forma, nós estamos conectados ao mundo, né? O que acontece lá fora, o que acontece na Rússia, o que acontece na Ásia, se reflete aqui, né? E então as exportações trazem divisas, trazem a moeda de referência, a moeda de reserva hoje utilizada no mundo ainda é o dólar norte-americano, né? Então isso traz divisas para o país e movimenta a nossa economia, dinamiza a nossa economia, tá certo? Me permite te fazer outra pergunta aí para você incrementar nessa, já que, né, você levantou esse Pois não. ponto que eu achei bem interessante. Eu tenho dúvida, eu acho que é legal você responder aqui, explicar um pouquinho como funciona isso. Quais os mercados, setores, no caso, com maior potencial aí, no caso, no Brasil, né, para exportação? A gente ouve muito, né, no noticiário, é normal você ver lá grandes indústrias que produzem lá, por exemplo, laranja, né, e exportam para fora, a soja. Então, assim, você como especialista, explica para nós esses mercados, setores, né, não sei exatamente. Sim, claro, eu vou, assim, não tem muito, não tem por onde escapar. Aí eu acho que isso vem desde o início da nossa história, está no nosso DNA, isso, né? O Brasil é um país agrário exportador, ele é um país que tem uma abundância de recursos naturais tremenda, né? Então, é natural que a gente seja uma grande potência agrária exportadora. O Brasil ainda não será sempre uma potência agrária exportadora, mesmo porque fez investimentos, vem fazendo investimentos acertados no desenvolvimento de tecnologias, de processos voltados para a produção agropecuária, né? O Brasil está se tornando aí o maior produtor, o maior exportador em vários, já é de suco de laranja, está se tornando de carne, de soja, já é, café, etc. Isso faz parte da nossa história e faz parte da nossa... E isso, quer dizer, quando nós estamos falando desse tipo de exportação, de atividade, nós estamos falando assim, de grandes empresas, de grandes conglomerados que operam nisso e que, por natureza própria, requerem um grande investimento para realizar as economias de escala que você tem nesse tipo de operação, né? Você movimenta grandes quantidades de recursos, estabelece rotas, estabelece grandes processos logísticos, né, para fazer toda essa produção fluir, né? Então, quer dizer, o Brasil é uma potência agrária exportadora, né? Então o setor passa a ser, ele sempre foi um setor e sempre será. O que não pode é a gente só ficar calcado nesse modelo. É isso que não pode. A gente precisa, o nosso país é um país riquíssimo, nós temos profissionais super criativos aqui, né?
Nós temos temos profissionais competentes em todas as áreas, né, tá certo? Em tecnologia, né? Aí tem um exemplo aí, um caso qual é o grande exemplo de uma empresa exportadora que foge totalmente desse modelo? Me ajuda, Ronaldo, que é um dos maiores exportadores brasileiros. Exportadores? Que monta aviões. Então, estamos falando da Embraer. A Embraer, exatamente. Perfeito. Exato. Então nós temos outros exemplos de empresas que trabalham com alimentos e que trabalham com ingredientes naturais, que são típicos da nossa fauna, né, da nossa flora, perdão. Nós temos o exemplo da indústria de cosméticos, não é? Nós temos aí um exemplo né, é público, o caso da Natura é público, não é? Eu ia mesmo te perguntar, né? Você explicou aí essa tendência maior, claro, para a questão até do agronegócio, né? Todo investimento, a tecnologia, e aí você falou que não pode. O empresário brasileiro, ele não pode parar, né? Ele não pode se acomodar. A gente tem que pensar em exportar também outras coisas e tal. E eu ia te perguntar se você observa, você que olha para esse mercado, se você observa movimentos, né? E você está dando outros exemplos aí. Você falou da parte de beleza, né? A parte de saúde e beleza, cosméticos. Você falou aí da própria Embraer, trouxe aí realmente, uma líder aí nessa parte. Produtos, vamos colocar aí, produtos naturais, que também o Brasil é forte nisso daí. Você vê algum outro movimento voltado aí talvez para empresas de menor porte, ou mesmo que não seja produto, voltado para serviço? Movimento, você vê alguma coisa? Sim, sem dúvida. Eu vejo, acompanhando a própria evolução dos serviços de apoio a quem está empreendendo nesse campo, né? Isso tem um pouco, está relacionado ao desenvolvimento, por exemplo, da Apex, a nossa agência para promoção de exportação e investimentos, né? Há outros serviços, como o do Sebrae, de apoiar o empreendedor para seguir essa trilha, né? E a gente vê que porque o que acontece? Uma das primeiras formas que uma empresa, por exemplo, vai buscar um mercado externo é uma dor de barriga, é um problema aqui dentro, tá certo? Então, aconteceu um problema, aconteceu uma crise aqui dentro por um motivo específico, eu vou buscar uma tábua de salvação no mercado externo. Isso é válido, isso acontece, isso é natural, mas a gente não pode ficar só nessa dinâmica. E o que tem acontecido é que as empresas, essas organizações, estão se preparando, estão enxergando outras oportunidades fora desse contexto apenas de crise, certo? Tem empresas, por exemplo, tem startups que já nascem que têm capital, né? Que têm capital, mas que vão obter o retorno desse capital olhando para fora também. Né? Olhar para fora, vender para fora, fazer negócio com o exterior não é mais um acessório. É demandante, porque eu preciso retornar o meu capital. Né? Eu preciso ter o retorno daquilo que eu investi. Então, esse movimento... Pode falar, Fábio, pode falar. Não, esse movimento, o que eu ia só complementar é que isso vem acontecendo nas últimas décadas, esse movimento digamos assim, essa atividade está se tornando mais profissional, está se tornando mais estruturada. E é por isso que nós estamos aqui, para contribuir com isso, né, Ronaldo? Esse que é o nosso papel aqui. Reconhecer isso e, de uma forma, contribuir com esse processo né, nós estamos, né, o empresário brasileiro, aos poucos a gente vai perdendo, a gente vai deixando aquele nosso complexo de vira-lata, né, que tudo que vem de fora é melhor, tudo que não é, e a gente começa a reconhecer as coisas que estão acontecendo, ou que acontecem aqui, né, e nós temos que aproveitar os nossos recursos, sejam eles quais forem,
né? Não só os recursos naturais, os nossos recursos intelectuais, a nossa capacidade criativa, né? De propor soluções, de vender, né? Exatamente. E utilizar a tecnologia que vem a facilitar a comunicação entre os Perfeito. países, entre as pessoas, né? Perfeito. E acabar. A gente, muitas vezes, isso é um dado do nosso problema, é um dado da nossa realidade. O custo Brasil, né? É muito falado, o custo Brasil, a questão da carga tributária, etc. Todo mundo conhece, isso está no nosso dia a dia. Mas a gente não pode se limitar por causa disso, por conta disso, né? Exatamente, exatamente. As próprias exportações, Ronaldo, a gente vai desenvolver isso aqui com os colegas, com os empresários, elas são incentivadas, elas têm incentivos tributários, certo? Então, a gente tem uma máxima aí no direito tributário, é que o Brasil não exporta tributos, né? O Brasil incentiva a produção para a exportação, né? E o nosso sistema tributário, apesar de ser bastante complexo, né, ele é muito bem estruturado, ele tem uma estruturação, né, bastante bem feita, ele é bastante lógico, assim, em termos, quando você olha, quando você estuda, né, agora, a gente sabe, né, tem várias questões aí, tem várias melhorias que podem ser feitas. Sim, olha só, eu até gostaria de fazer uma pergunta, né, em cima da explanação que você fez anterior. Realmente nós estamos aqui justamente para ajudar, né, o nosso público aí, formado por esse perfil que eu comentei, e logicamente que as pessoas podem ficar antenadas aí para acompanhar os cursos, treinamentos, oficinas, e logicamente que quem também precisar aí de uma orientação mais técnica, uma consultoria, a Ágil vai recomendar você, claro, porque você, além de ser o nosso facilitador, a gente sabe que você faz aí a consultoria especializada, o que é muito bacana, né? E então colocar à disposição aí de todos. Eu achei legal o que você falou, Fábio, que é o seguinte, a visão de quem está de fora, tá? De quem não internacionaliza, não exporta nada. O meu negócio, ele realmente foi formatado aqui para o Brasil. Agora nós estamos começando a pensar um pouco nessa questão da internacionalização, inclusive com teu apoio aí nem como um facilitador, mas aí sim como um consultor, né? Trazer você aí, te contratar e tal, para de repente levar esses conteúdos aí para fora do Brasil também, cursos livres profissionalizantes, que tem uma carência aí, em especial para os países aí da língua portuguesa. Mas, olhando de fora, o que eu penso? Esses negócios menores, entre aspas, eu vou dizer assim, quando eles nasciam antes, a pessoa, o empresário nascia ali, um empreendedor para aqui para o Brasil, só, ponto. Não tinha essa visão. Depois, por acaso, eu vou internacionalizar, né? Agora não, como você citou até o exemplo das startups, quando você faz um plano de negócios ou quando você faz uma revisão do seu planejamento estratégico, você já tem que realmente observar, definir se o seu produto, seu serviço está sendo criado, se ele vai ser desenvolvido para o mercado internacional. Então, já nasce com esse propósito, né? Pelo que eu estou entendendo. Em cima disso, eu quero te emendar aí uma outra pergunta, que talvez seja uma curiosidade também de outros aí que estão acompanhando. Eu gostaria que você falou aí dos tributos, etc. e tal, como uma dificuldade, e eu gostaria que você falasse, então, assim, além da questão tributária, né, existem outros desafios. Quais são os verdadeiros desafios para quem deseja iniciar um processo de internacionalização? Perfeito. Eu vou usar a exportação porque eu acho que ela é bem concreta e ela é o primeiro passo para o empresário, né? Eu acho que o primeiro passo é começar a entender como as coisas funcionam, né? Como as coisas... Porque o que acontece? Como o empresário, como a empresa, ela é estimulada a iniciar a exportação. Ontem você falou bastante sobre networking, né? Aqui com a Maria, lá de Angola. Então, uma primeira forma disso acontecer é através do networking. Né? É o networking porque você conhece, o brasileiro ele é muito fácil, em geral ele faz muito networking com muita facilidade, né? Então, ele recebe esses inputs de amigos que foram para fora, de empresários que estão fora, que já fizeram um negócio fora, e aí,
agora preciso começar a exportar, porque eu conheço, porque eu tenho alguém. Mas, como eu disse, né, anteriormente, nós estamos saindo apenas dessa etapa mais, vamos dizer assim, amadora, então estamos já num processo de profissionalismo desse negócio, né? Então, um dos desafios é entender como as exportações acontecem, né? Quando, por exemplo, falamos de exportações de produtos, né? Nós estamos falando de fluxo de mercadorias que tem que sair de um país, em geral de uma fábrica, tem que atravessar uma fronteira e navegar ou voar e chegar às fronteiras de um outro país e adentrar um outro país. Então, toda essa cadeia logística, ela é desafiadora. Ela não é simples. E para países que têm uma carência maior em infraestrutura, é um desafio maior. Tá certo? Então, é necessário entender como isso funciona, toda essa cadeia, e se preparar para operar nesse contexto, né? Uma forma bacana de fazer isso quer dizer, a empresa, aí, no meu modo de ver, a empresa ela tem que estar focada no seu negócio, né? Ela tem que estar preocupada em descobrir o seu mercado, em vender, encontrar novos clientes, em aumentar as suas vendas. E para esses processos logísticos, para esses processos aduaneiros, ela tem que contar com especialistas, certo? Empresas e organizações que sabem, que estão no dia a dia dessas operações, né? Os despachantes aduaneiros, os operadores logísticos, os agentes de carga, todos esses profissionais que estão no dia a dia, né? Saber reconhecer quais são os bons parceiros, os parceiros confiáveis para cada um desses serviços, e não tem como fazer isso não é teórico, isso é algo prático. A gente vai aprender, vai reconhecer fazendo, não é só falando, não é só imaginando, tá certo? Então, essa que é a... Então, a gente precisa começar, né? A gente precisa começar de algum modo. Então, esse entendimento, esse passo a passo é muito importante, né? Eu acho que não pode ter... por isso que eu comentei, né, que é legal a gente verificar que as empresas começaram a pensar mais de uma maneira estruturada, mais planejada, e não só procurar a exportação, a internacionalização, quando tem algum problema aqui no mercado doméstico. Então, esse passo a passo... Ô, Fábio, deixou de ser... Não é só uma moda falar de globalização, né? Não. Começou a se falar no mercado empresarial em geral aí, há quantos anos? Você me corrija aí, 10 anos, talvez, 12, não sei. Mas no início, muita moda, né? A questão aí do termo, né? Globalização. Mas realmente, acho que dos últimos anos para cá, que a gente está vendo efetivamente, ainda mais com essa pandemia nesse ano aí, eu acho que mais do que nunca, a questão aí da tecnologia, como você citou, a questão da digitalização, essa questão do online, né? Esse estreitamento aí de fronteiras. Eu acho que tudo isso aí acaba somando para essa cultura, né? Que é o que eu estou entendendo aí que você está tentando explicar, está explicando aí para nós, essa cultura do internacionalizar. Sim, sem dúvida. Eu acho que tem fatos assim que são marcantes, né? Na história, nos acontecimentos, né? Mundiais, né? E eu acho que em relação... Aí a gente pode falar, Ronaldo, assim, da queda do Muro de Berlim, da abertura, do final da Guerra Fria, todos esses eventos que acabaram, né? Agora a gente está vivendo um período de ressaca da internacionalização, porque, né, tem uma certa tendência a uma volta do protecionismo, mas a gente percebe que mas nem tanto, que isso não tem volta mais. Esse processo não tem volta mais. Pode sofrer algumas revisões, ele está em transformação. Isso está em transformação.
Nós estamos vivendo no meu modo de ver, nós estamos vivendo uma época de grandes transformações, né? Transformações nos significados de como nós nos percebemos no mundo, da atividade, de como ela da atividade econômica, como ela tem que ser desenvolvida, como ela tem que ser implementada. Tem aí posto na mesa a grande questão da sustentabilidade, né? Esse é um tema super atual, da preservação e da utilização respeitosa dos recursos naturais, né? Então, tudo isso está sendo... Nós estamos numa fase de bastante questionamento agora. Legal. E isso surge, isso tem... Agora, voltando para a questão aí do comércio, né, e do desenvolvimento e do Brasil, né, eu acho que aos poucos, né, às vezes a gente gostaria que isso andasse a uma velocidade maior, né, aos poucos o Brasil os empresários, esse mindset vai mudando, ele vai mudando, as empresas, os empresários vão percebendo que é isso, né, não é só uma moda, não é isso, não é, nós não estamos falando de uma moda, nós estamos falando de alguma coisa que vai ser uma necessidade para as empresas, é uma necessidade, né? Pode ser uma descoberta incrível para algumas empresas, né? Exatamente. Na vida de muitas pessoas que estão envolvidas aí Você falou aí você falou uma palavrinha mágica aí, eu tenho ouvido falar bastante essa palavra nos últimos meses aí, que é o mindset, né? Na realidade, assim, seja na questão da internacionalização, a forma de enxergar o mundo, o seu negócio. Ontem nós falamos aqui na entrevista também, a nossa entrevistada também falou, né? Do mindset, no caso, até para a questão aí do network, que você também citou. Ela trouxe essa questão como um canal para gerar negócios, falou dessa possibilidade, você até entrou ali no meio também, né? Na nossa entrevista, você mandou uma pergunta bem bacana lá sobre a questão aí dessa troca, foi bem interessante. Bom, só vou fazer uma pausa rápida aí para lembrar a quem está chegando agora, a live tem essa característica, o pessoal entra, sai, volta, fica, isso é comum, né? Mas mesmo para aqueles que estão aqui acompanhando também o nosso vídeo, a nossa gravação pelas mídias sociais, pelo canal da Ágil, estamos aqui hoje com o nosso painel Live Semanal Ágil, que é transmitida ao vivo pelo Facebook da escola toda quinta-feira às 17 horas, com um especialista, um parceiro, um facilitador aí, professor da escola. Hoje, com o nosso convidado, o professor Fábio Martins, tá? Então, está dando uma aula aí para nós, desmistificando um pouco essa questão da internacionalização, gerando aí importantes reflexões. E o tema de hoje é: internacionalizar não é um bicho de 7 cabeças, né? Lógico que cabe internacionalizar para alguns negócios, para outros não, tá tudo certo, isso faz parte. E nós estamos aqui com o nosso facilitador aí, o Fábio Martins, justamente dando essa direção para todos. E aí, Fábio, vou engatar aí uma outra pergunta para você. Estou te bombardeando aí nesse bate-papo de perguntas. Uma outra curiosidade, né? Quais são os países aí, no caso, que importam mais, né? No caso do Brasil, ou que o Brasil exporta mais, né? No caso, como queira. Bom, eu acho que os países não tem muita... Os países que mais são os maiores parceiros comerciais do Brasil são as grandes potências mundiais, né? Então, nós estamos falando da China, dos Estados Unidos, da União Europeia, da Argentina, da Holanda. Então, são todos esses países que são grandes importadores, né, do Brasil. E essa pauta é uma pauta bastante que traz reflexos, né, na nossa política externa, se reflete bastante aí na formação e em administrar a relação com esses países, né? O Brasil, quer dizer, o Mercosul, perdão, ele está tentando um acordo com a União Europeia, né? Um acordo que vem sendo costurado há muito tempo, né? A gente sabe. E agora a gente sabe que a gente tem um desafio grande aí, que é a questão de implementar isso, né? De realmente consolidar isso e tornar a União Europeia como um grande parceiro do país. Certo. E nesse
nesse quesito, a questão ambiental ela tem um peso fundamental, né? A gente sabe que... Olha só, dá uma seguradinha aí, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que o que você está explicando talvez é uma pergunta complementar, então. Você falou um pouquinho antes do movimento de alguns países para o protecionismo. Você falou aí, né? Realmente a gente vê na mídia oficial aí, a mídia que dá para confiar, sem fake news, a gente vê as notícias e tal, e realmente um ou outro país trazendo essa questão do protecionismo aí para determinados produtos. Nós estamos passando ainda por uma pandemia do Covid-19, todo esse aspecto aí da saúde, que inclusive acabou, acredita, aí trazendo um impacto para essa questão também das exportações. E agora você está começando a explicar e falando aí dessas soluções envolvendo, inclusive, negociações do Mercosul. Eu gostaria que você juntasse tudo isso e passasse a sua visão. Como que você vê tudo isso para nós? A pandemia, o Covid, o impacto, essas negociações, o protecionismo. Dá uma aula aí para nós, Fabio. Bom, essa é uma pergunta bastante... Olha, é uma tese... Acho que eu vou ser capaz de responder só um pouco da sua pergunta, tá? Porque ela realmente... A gente tem uma visão, tá? Não precisa... detalhe, não. O que eu consigo dividir com vocês, com todos, é que, bom, a gente veio aí num movimento que, assim, eu chamo de uma maneira figurada de uma ressaca da globalização, né? Alguns países, a maior potência mundial revendo, né, essa postura mais liberalizante para uma postura mais protecionista, os Estados Unidos, né? Agora, com a eleição do Biden, parece que isso vai recuar um pouco, mas também nem tanto, não é um negócio que vai mudar tanto disso. E a gente vê um pouco, né, dos efeitos que a globalização trouxe para as economias ao longo aí dessas últimas 2 décadas, pelo menos, né? A questão da pandemia, Ronaldo, eu acho que ela é mais um elemento nisso tudo que está acontecendo, né? Em relação a... Ela acabou antecipando a algumas demandas, por exemplo, de alimentos, né? De alguns insumos próprios para lidar com os efeitos da pandemia, como as máscaras, gorros, enfim, os elementos de proteção e segurança. E, ao mesmo tempo, ela acabou levando para nocaute, acabou nocauteando outros setores muito importantes da economia, como o turismo, né, como o entretenimento, como... Então, isso é geral, isso é um movimento global, aconteceu em todo o mundo, né? A gente sabe, aí pelos economistas que são expertos nisso, é que ainda as economias vão demorar um tempo para se recuperar, em relação a isso, não vai ser, apesar dos incentivos que os países deram para as economias, isso vai ter um tempo para se recuperar. Agora, nós estamos vendo como estamos observando como vai ser o Brexit, né? Que é um processo, quer dizer, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, deixando a União Europeia, esse processo ainda está um pouco... Vai, não vai, vai ser, não vai ser sem acordo, com acordo, o negócio ainda está um pouco... tem um certo grau de indefinição, mas eu acho que o que tá acontecendo nisso tudo é uma revisão disso tudo que está acontecendo, com algumas... talvez a gente retroceda em alguns pontos, mas em outros pontos a gente não será possível retroceder em relação ao protecionismo, então estou falando em relação a isso. E isso é um jogo, né? Nós estamos numa arena global, isso é um jogo de interesses, a gente precisa ser claro, os países jogam os seus interesses, cada um tem os seus interesses, e nós não precisamos ter vergonha de defender os nossos interesses, tá certo?
reconhecer quais são as nossas competências, né? Nós estamos aí entre as 10 maiores economias do mundo e temos temos ainda uma pauta de exportação e exportação que não é proporcional a isso. Não é, então, nós temos muito ainda que fazer para chegar lá e para conseguir ser mais representativos no comércio global. Então, então, assumir uma postura de liderança em alguns pontos, né, que o Brasil é naturalmente um líder, nós estamos falando, por exemplo, da questão ambiental, né, os produtos naturais, a questão dos produtos naturais, a gente não pode se omitir em relação a isso, né, e eu acho que para o empresário, né, que vive nesse contexto, né, muitas vezes isso é um dado do problema, né, Ronaldo? Isso daí a gente não consegue influenciar. A gente tem que perceber e tem que se adaptar da melhor forma possível a essas realidades, tá certo? A gente tem aí os mecanismos de reagir a isso, né? Tem os sistemas políticos, tem aí que existem para isso, né? Para nos representar. Mas muito na prática da atividade empresarial, muitas vezes isso é um dado do problema. Isso não é alguma coisa que a gente consiga administrar. E aí eu vou fazer um gancho, Ronaldo, com a questão, entendendo que a gente está falando né, quando a gente fala de grandes empresários ou de grandes empresas, né, em geral tudo fica mais fácil, né, porque tem recursos, essas empresas, elas têm recursos para investir numa preparação, numa formação. Mas a pequena e média empresa, em geral, não tem esse recurso, tá certo? Não tem sobrando esse recurso, né? Então, as janelas de oportunidades, né, são mais estreitas. Entretanto, elas existem, e a gente precisa saber explorar e aproveitar. Então, no caso de uma... Por exemplo, vamos pensar no seguinte, é muito difícil para um empresário, para uma empresa média ou pequena, concorrer, por exemplo, com um produto chinês com base em preço. É muito difícil, não é? Porque a gente sabe, a gente não precisa ficar repetindo aqui a questão do custo Brasil, etc., né? Mas, por exemplo, a gente pode adotar uma estratégia de nicho de mercado, não é? A gente pode adotar, né, por exemplo, pensando nos produtos naturais aqui do Brasil. A gente pode ter uma atuação de nicho utilizando esses ativos brasileiros para desenvolver produtos, para colocar produtos em mercados estrangeiros, né? A gente pode usar a nossa criatividade, a nossa flexibilidade para produzir serviços que sejam competitivos lá fora, né? A gente tem capacidade para fazer isso. E isso é um passo a passo, isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas precisa começar, porque se não começar, a gente não vai conseguir sair do lugar. Exatamente. Precisa dar um primeiro passo, dar um segundo passo e, passo a passo, aprendendo a lidar, né, com os riscos que estão envolvidos, né, porque a gente sabe, empreender é aprender a lidar com os riscos, não é não correr risco, isso não existe, na verdade. Inclusive, você falou um ponto aí agora que me remeteu aqui a um assunto que nós trouxemos e eu vou observando e os assuntos vão se encaixando. Nós falamos recentemente aqui, acho que há uma semana atrás, sobre gestão de riscos. E eu fiquei aqui pensando, eu falei, gente, é interessante mesmo, né? Como as disciplinas elas se complementam e elas se integram. Ou seja, mesmo na tua área do conhecimento aí, no processo de internacionalização, é importante avaliar toda essa parte de riscos, né? É fundamental. Vou te dar um panorama geral. Por exemplo, vamos pensar numa operação de exportação ou importação.
Um primeiro risco, o risco do pagamento, o risco do recebimento. Como é que você resolve? Exatamente. Pois é. O risco cambial. Hoje a taxa de câmbio é tanto, amanhã ela aumentou, por exemplo, já aconteceu no país, 100%. E aí? O que acontece? Tá certo? O risco comercial. Nós estamos lidando lá fora com quem está comprando o meu produto. Qual é a reputação comercial? Como é que eu minimizo o meu risco em relação a isso? Né? Tem algum tipo de seguro que eu posso fazer para me garantir? Numa exportação, numa importação? Tá certo? E se eu precisar de financiamento, como é que eu faço? Será que eu consigo financiar pelo menos uma parte da minha produção e da minha venda? Né? Então, são questões como essas que a gente pode desenvolver aqui ao longo das nossas conversas, e que isso não se trata de não ter risco, mas se trata de saber lidar com isso, reconhecer e lidar com esses riscos, certo? De uma forma profissional, de uma forma madura. Né? Legal. Você falou aí do crédito, né, de buscar o investimento. Eu só vou brincar aqui, vou sugerir para o empresário aí não buscar essa lenda chamada Pronamp. Eu já falei aqui ontem, vou falar 1000 vezes que isso é uma lenda para o microempresário ou para a pequena empresa. Isso é lenda. Então, vamos buscar aí algum outro tipo de investimento, de capital aí, de giro, etc. Mas essa lenda aí, Fábio, bom, é uma brincadeira, claro. Olha só, Fábio, pois é. A gente está aqui também para fazer a crítica, claro, né? A crítica construtiva, para que as pessoas reavaliem aí os processos, né? Sei lá, e disponibilizem essas alternativas, essas oportunidades de crédito, como você está falando, com maior democracia, vamos chamar assim. Eu estou transmitindo essa live hoje, o nosso painel da live semanal Age com Você, aqui diretamente de Curitiba, né? Da cidade de Curitiba, Paraná, Brasil. Esclarecer assim, porque a gente tem audiência também de fora, e vim fazer uma visita, estou aqui desde ontem, por isso que o pessoal que nos acompanha, normalmente eu estou com a minha polo da AGE, eu estou todo aí, né, uniformizado, no escritório em Pinheiro, São Paulo. Hoje eu estou aqui em Curitiba, e estou fazendo aqui uma visita em um grande parceiro aqui, que é um canal de networking profissional, que a Ágil aderiu, a Ágil faz parte, que é a Janela do Empreendedor. Mandar um abraço aí para o empresário, o CEO dela, que é o Vitor Ribeiro, sempre está nos acompanhando aqui. E nós conversamos, inclusive, sobre esses aspectos que você estava citando agora mesmo, né? Toda essa questão aí dessa preocupação do risco, do capital, com duas advogadas aqui do escritório, que inclusive atende aqui a Janela, que é a doutora Fernanda e a doutora Ana. Mandar um abraço para elas. E elas estavam demonstrando também, como advogadas, claro, uma preocupação bastante similar com o que você, um especialista, está citando aqui. Então, eu vejo aí que tem realmente bastante aderência. Fábio, eu costumo falar aqui no nosso painel que quando o tema é bom, ele passa, né, voando. A nossa live semanal ágil, claro, ela está indo aí para uma reta final, né? Mas você é o nosso protagonista aqui hoje, você fique à vontade para complementar com qualquer tema. Eu ainda tenho mais uma perguntinha aí padrão para você, mas caso você precise complementar com algum tema que você entenda que é importante, fique à vontade, tá legal? Todos os professores, facilitadores que passam por aqui, assim como os convidados que são entrevistados no painel de entrevista que ocorre de quarta, eles acabam deixando aí o que a gente chama de dica, né? Então, você não pode sair daqui hoje sem deixar também, eu quero te pedir uma ou mais dicas de ouro, olha só a responsabilidade, hein? Para a empresa que deseja iniciar um processo de internacionalização. Qual ou quais as dicas que você pode passar? Lógico, tudo que você falou é muito importante, mas qual é a dica? Muito bom. Eu acho, acredito, eu tenho visto na prática que para a internacionalização acontecer, ou para a exportação acontecer, pensando no primeiro passo, né? É preciso se preparar, é preciso ter consciência, se estruturar, é preciso entender quais são os processos que estão envolvidos, quais são os riscos que estão envolvidos,
deixar um pouco de lado aquela visão de curto prazo, de resultado de curto prazo, e ir no passo a passo, subindo a cada degrau e conhecendo e aprendendo como é fazer comércio exterior, como é se internacionalizar, sem medo de errar, né? Tendo aí, quando for necessário, a assistência de especialistas, em várias áreas nós vamos precisar, quando a gente tiver a oportunidade de conversar com mais detalhe, a gente vai precisar da ajuda de especialistas em cada área, né? E ter foco, não querer abraçar o mundo de uma vez só, né? Pensar grande, mas agir pequeno, e agir com consistência nisso, com consistência, com estruturação. E há hoje, né, há uma série de serviços que o empreendedor pode usar para começar, né? Eu citei aqui o caso da Apex Brasil, que tem seus programas de preparação, eu citei o caso do Sebrae, tem várias organizações privadas também que podem dar o apoio, tem as escolas de negócio, tem as assessorias, tem as consultorias, tem gente muito séria já trabalhando no mercado e que pode ajudar o empreendedor a realizar. E tem com a segurança. Ágil. E tem a Ágil. Com o Fábio, com o nosso professor Fábio Martins. Pois é. Não podemos esquecer, né? Pois é, então, esse passo a passo da internacionalização, essa forma consistente de agir, eu acho que ela com certeza vai ser bem sucedida, né? Pode gerar muitos benefícios, inclusive para a operação da empresa no mercado doméstico. Ronaldo, eu não sei se você está me ouvindo. Eu acho que houve aí um congelamento da imagem, mas eu queria deixar essa mensagem aí para vocês. Acho que o Ronaldo está voltando para a nossa conversa. A Priscila. Olá, Priscila. Tudo bem? Só um segundinho aí. O Ronaldo já entra de volta, mas você estava fazendo... Estava dando a dica, né? A questão da dica. Isso, mas você pode dar sequência aí a sua mensagem, a sua conclusão, e até que ele retorne. Né? Nós já estávamos aí na reta final, né? Então, olha ele aí de volta. Opa. Voltei, pessoal. Me perdoe, Fábio, você concluiu? Não, desculpa, eu estou com o final meio prejudicado aqui em Curitiba, né? Mas eu não consegui... você concluiu aí a sua dica final? Sim, basicamente sim. É para fazer um passo a passo, de uma maneira estruturada, planejada, mas usando o apoio de especialistas, de empresas, de organizações governamentais, privadas, e realizar. Eu acho que a gente precisa... olhar para a internacionalização não apenas mais como uma... eu acho que ela é um fato, ela tem que estar no dia a dia de muitas empresas, né? Inclusive nas empresas que são prestadoras de serviço, né? A gente tem muito campo ainda para desenvolver e para fazer o negócio acontecer. Temos talentos de sobra aqui no país. Muito bom. Tá bom? Muito bom, muito bom. Super dicas, Fábio. Super dicas, excelente. 1 hora de conteúdo aí. Claro, fizemos algumas perguntas aí, até mais básicas, mas que você recheou na resposta, eu percebi. Você complementou aí, deu uma resposta bem mais rica do que foi a pergunta. Eu não sou nenhum especialista aí na área, mas eu acredito que o conteúdo que você trouxe aqui somou muito para quem busca, né, esse tipo de orientação, esse tipo de informação. E, claro, não só a Ágil, mas como o Fábio Martins está aqui à disposição de todos. Estamos completando aí 1 hora de conteúdo, o que é bem legal, é um tempo bastante suficiente para esse formato de painel. Então, eu quero aqui, antes que a minha internet caia novamente, né,
Primeiramente, também agradecer a todos que acompanharam, que assistiram essa transmissão ao vivo pelo Facebook da Ágil, ou que estão assistindo agora o nosso vídeo aí no YouTube, no Instagram, de forma gravada. Eu quero te agradecer, Fábio Martins, nosso facilitador ágil, grande especialista aí no tema internacionalização. Muito obrigado aí por você abrir essa agenda sua, que é bastante, eu sei que é bastante comprometida e competida, né, por outros. Nós agradecemos muito. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Ronaldo, Priscila, todos os colegas da Ágil, é um prazer estar com vocês aqui, aos nossos web espectadores que nos acompanharam hoje, que nos vão acompanhar depois, e a gente está aí para colaborar para que esse negócio aconteça. Um grande abraço a todos. É isso aí. Bacana, é isso aí, pessoal. Um super tema, então, hoje no painel Live Semanal Ágil, com o nosso facilitador ágil especialista Fábio Martins. O tema foi internacionalizar, não é um bicho de 7 cabeças. Obrigado aí pela participação, audiência de vocês. Até a próxima e sintam-se abraçados.